Incêndio destrói hotel em Londrina e deixa feridos. Carro furtado em frente à Prefeitura de Nossa Senhora das Graças é recuperado pela polícia. Depois de quase 2 meses de seca, chove na região de Colorado. Mas para agricultura e pecuária ainda é pouco. TJD vai avaliar recurso do CAC contra o Metropolitano Maringá amanhã. Os detalhes na entrevista de hoje. Quinta Cavalgada Ecológica de Lobato reúne mais de 1.800 participantes. Essas e outras informações agora no TVA News. Olá, boa noite para você. Está no ar o TVA News com as principais notícias de Colorado e região. Você pode conferir também o TVA News pelo facebook.com/TVA Colorado. É só clicar no link ao vivo. O incêndio destruiu um hotel na madrugada desta terça-feira em Londrina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas, de 77 anos, teve queimaduras na cabeça e foi encaminhada ao Hospital do Coração. O idoso já recebeu alta, conforme constatou a nossa produção. O fogo começou por volta das 4 horas da manhã e se espalhou pela fachada do hotel, que fica na Avenida Celso Garcia Cid, próximo ao cruzamento com a Avenida Duque de Caxias, na região central da cidade. As chamas foram controladas por volta das 7h20 da manhã. Segundo os bombeiros, 7 carros entre ambulâncias e caminhões de combate ao fogo estiveram no local, ajudando no resgate às vítimas. O hotel funcionava como pensionato e ainda, conforme o Corpo de Bombeiros, pode ter sido incendiado por usuários de drogas. E o aeroporto regional de Maringá, Silvio Neyme Júnior, esteve fechado durante a maior parte desta terça-feira. Às 4h45 da manhã, o aeroporto foi fechado por conta do nevoeiro no local. Um voo da empresa aérea Azul, que vinha de Cuiabá com destino a Curitiba, mas com escala em Maringá às 6h25 da manhã, teve de seguir direto para a capital. Outras 2 escalas da mesma empresa e mais 3 da empresa Gol foram canceladas até às 11h30 da manhã. Agora à noite o aeroporto opera normalmente. Um homem que furtou uma casa em Munhoz de Melo capotou o carro que dirigia durante a fuga em Astorga na noite desta segunda-feira. O veículo havia sido furtado dias antes em frente à Prefeitura de Nossa Senhora das Graças, conforme noticiamos aqui no TVA News na semana passada. Segundo a Polícia Militar, ao chegar em casa, em um bairro de Munhoz de Melo, um morador viu o suspeito de roupa escura saindo da residência com os objetos e entrando no carro. O ladrão fugiu em alta velocidade sentido Astorga e capotou algumas vezes ao chegar no contorno sul. Após o acidente, o suspeito ainda conseguiu fugir. Foram recuperados pela polícia um notebook, um capacete, CDs e um instrumento musical. Foi apreendido também um celular que pertenceria ao acusado, que foi entregue à delegacia. Depois de 2 meses de seca, a chuva voltou à região de Colorado na madrugada desta terça-feira. Para agricultores e pecuaristas, os pingos registrados ainda não são suficientes para diminuir as perdas que eles tiveram no campo. De acordo com o Instituto Tecnológico CIMEPAR, a última vez em que choveu significativamente nas regiões norte e noroeste do Paraná foi no dia 19 de julho. Essa noite, às 2h30 da manhã, as chuvas tão esperadas voltaram à região. Claro que todos precisavam, mas os agricultores tinham motivos ainda maiores. Se não vem essa chuva, ia ficar tarde, né? Depois atrasaria o milho safrinha no ano que vem. Então o produtor agora está mais animado que ele pode começar a preparar suas terras para iniciar o plantio de verão, que seria soja ou milho. Com as geadas e a seca de 60 dias, os pecuaristas das regiões norte e noroeste do estado foram os que tiveram maiores prejuízos. A produção de leite caiu drasticamente com a estiagem. Muitos produtores não estavam preparados para essa seca, muitos não tinham silagem, tiveram que gastar com ração e esse gado. Então, para o pecuarista é uma animação, que agora o pasto volta a brotar e ele pode fazer o quê? Depois de outra chuva, fazer uma adubação nesse pasto.
poder voltar à normalidade na nossa região. A queda do volume de leite foi assim gritante, em torno de 40%. E lógico, quem tem gado de engorda sofre muito, mas a maioria ainda consegue suplementar. O grande fato é não ter o produto, não ter um leite, numa época boa, numa época onde o leite está em alta e o produtor conseguiria obter maiores ganhos com isso. A longa estiagem pegou os produtores desprevenidos, o que pode ser percebido com as pastagens secas. Teve muito prejuízo na nossa região. Uma quebra de leite, esse gado de engorda também não engordou, devido a essa seca que ocorreu nesse prazo que a gente não estava acostumado, 60 dias de seca. O gado deixa de ganhar peso, ele está lá no pasto, o investimento foi feito, né? A gente tem que contabilizar o tempo desse gado no pasto, que acaba não trazendo lucro. E quando não se tem lucro, se tem prejuízo. De acordo com o CIMEPAR, após 12 horas entre chuvas e intervalos, às 2 horas da tarde, o pluviômetro, recipiente que mede a quantidade de chuva em uma região, marcava 27 milímetros em Colorado. As pastagens devem melhorar, mas para o engenheiro agrônomo Luiz Romero, para que os produtores possam recuperar o que perderam na seca, é preciso que chova o dobro do que choveu hoje. Essa chuva dessa noite ocorreu o quê? 27 milímetros. Então, normal que dê mais uma chuva, uns 50 milímetros. Mas o normal por mês seria ter o quê? Nós teríamos uma média de 120 a 140 milímetros de chuva. Não numa pancada só. Seriam chuvas em escala, né? Chovesse um dia 30 milímetros, 40 milímetros, por mês seria. Então, o ideal é que durante um mês a gente tivesse um período de chuva de 140 a 150 milímetros. Não vai ser de imediato, nós vamos ter um período, né, de brota, do capim, enfim. Mas eu acredito que dentro de uns 15 dias, principalmente o mercado do leite vai dar uma reagida, nós vamos ter um volume um pouco maior. E quem sofre com isso também são os consumidores, que vão todos os dias aos açougues comprar a mistura e a carne está com preço lá em cima, não é mesmo? E a quarta-feira vai ser de tempo estável no Paraná. Segundo o Instituto CIMEPAR, uma massa de ar seco e frio atua em boa parte do estado. Mais informações na previsão do tempo. Depois de 60 dias sem chover, as chuvas chegaram às regiões norte e noroeste do Paraná. Os meses de julho e agosto são os mais secos do ano. Em setembro, com o início da primavera, as chuvas aumentam, mas a massa de ar quente e úmido já está deixando o estado. A massa de ar frio toma conta de todo o Paraná. Amanhã, em Colorado, o dia deve ser de sol entre nuvens. A máxima não passa dos 24 graus e a mínima dos 9. Maringá também tem o dia frio na quarta-feira. Sol e nuvens trazem máxima de 24 graus e mínima de 9. E em Londrina, ao norte do estado, o dia segue de sol e nuvens com máxima de 23 graus e mínima de 10. A seguir, TJD do Paraná vai avaliar recurso do CAC contra o Metropolitano Maringá amanhã. Os detalhes na entrevista daqui a pouquinho no próximo bloco. E você vai ver ainda como foi a 5ª Cavalgada Ecológica de Lobato. O TVA News volta já. Fique com a gente. O TVA News está de volta e o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná vai analisar amanhã o requerimento do Colorado, que denunciou o Metropolitano Maringá pela inclusão de 3 jogadores sem condições regulares em participar da divisão de acesso de 2013. A denúncia foi encaminhada ao TJD no final de agosto. Quem está aqui comigo e vai continuar este assunto quente é o Pedro Panzelli, agente FIFA, e também consultor, digamos assim, do CAC. Pedro, boa noite, muito obrigado pelo convite. A gente sabe que você chegou um pouco cansado da sua viagem a Dubai, né, que foi lá resolver negócios também, mas Sim. agradecemos sua participação no TVA News. É um prazer estar aqui, homenagear assim, ter a atenção de vocês.
E nós devemos esclarecer as situações, né, que está acontecendo, e porque isso não dá tempo de descansar. Tá certo. Ô Pedro, a condição do Metropolitano ser o campeão, ela foi homologada pela federação, como a gente estava conversando aqui antes. Agora o recurso, ele é avaliado na reunião da terceira comissão disciplinar. Como que funciona esse processo? Nós entramos com um pedido de liminar para que não fosse homologado o campeonato, porque existia uma denúncia de infração. O nosso departamento do Colorado entrou com a denúncia de infração e o pedido de liminar que se suspendesse a homologação do campeonato até que se fosse julgado o mérito. Inicialmente eles não consideraram a liminar e a partir daí agora foi marcado para amanhã o julgamento da denúncia de infração. Uhum. Sobre o teor desse contrato, Pedro, o que aconteceu? Existe a falsificação das assinaturas ou não existe? O que está ocorrendo para quem está em casa possa entender melhor? Existem três contratos. Desse total de 3 contratos, 2 estão com uma assinatura que já foi comprovadamente falsa do médico e um terceiro contrato uma assinatura que não tem nada a ver com os padrões de assinatura do médico que carimbou e teoricamente assinou, que é o Dr. Saboia. O que a gente acredita é que o médico, o Dr. Saboia, é uma pessoa respeitada em Maringá, já foi vereador, é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, que é a questão... Porque o que acontece? Hoje é um julgamento desportivo. Desde que fosse todos os itens, um jogador que jogou 3 jogos cartão amarelo e jogou um 4º jogo, mas esse caso é uma denúncia de falsificação comprovada. Então, o próprio TJD, ele é obrigado a informar o Ministério Público, em comunicar, e o Ministério Público vai abrir um inquérito para descobrir quem fez as falsificações. Já sai da esfera desportiva. Quando você cita que foi comprovado, é porque o CAC, contratou um perito para isso. Sim, foi toda a documentação anexada, tudo. Então, hoje, eu acho que seria assim, que eu falei, eu acho que o doutor Saboia talvez não saiba... Talvez o clube não passou todos os detalhes do processo, não sei, uma hipótese nossa, mas não tem como falar, acho que o irmão dele assinou, que alguém assinou, o negócio está falso. A partir do momento que for comprovada a falsificação, vai ter que se achar um culpado por isso. E isso é o Ministério Público, não é a esfera desportiva que vai buscar essa resposta. Mas amanhã é julgado no TJD. Amanhã é julgado no TJD. Mas como assim eu disse, o que acontece? Quando chega uma denúncia no TJD, que tem alguma coisa que envolva fora da alçada do TJD, que ele não tem essa alçada para verificar uma falsificação, quem falsificou, isso vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público assume o caso. Mas, do meu entender, amanhã existe o julgamento. Se o TJD comprovar que foi falsificado, o médico for lá e assumir que a assinatura não é dele, o que acontece? Nós somos homologados, eles perdem os pontos, consequentemente nós conseguimos a classificação. Aí entra o Ministério Público para verificar quem falsificou esse documento. Entendi. Bom, consta no requerimento pedido de punição aos maringaenses por falsificar a assinatura do médico responsável pelo atestado de saúde, que é o Dr. Carlos Eduardo Saboia Gomes, conforme o Pedro acabou de dizer. São os atletas Claudinei Alexandre Pereira Lino, a Anderson Pellegrini Safira e Aguinaldo Jesus Souza, nos contratos destes profissionais e, por consequência, incluir a equipe e fazer constar na súmula que o atleta em situação irregular. Pedro, quando que um atleta ele se torna irregular? Irregular a partir do momento que você não atende a alguma questão legalmente estabelecida no regulamento. Por exemplo, o que acontece em alguns casos. O Colorado tem jogador hoje emprestado ao Palmeiras. Se esse jogador, o Palmeiras, rescinde o contrato de empréstimo, ele volta para o Colorado, esse atleta, teoricamente, ele pode disputar o campeonato, mesmo com inscrição fechada. Mas eu tenho que requerer o retorno dessa transferência do atleta. Não só o fato dele rescindir com um terceiro clube, que ele já está apto a jogar aqui. Ele estará apto a partir do momento que a Federação de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, me devolver a transferência desse atleta. Aí sim ele está apto. Se ele joga sem eu receber essa transferência, ele está irregular. E para um contrato, o que acontece? Ele ter validade, esse contrato de trabalho do atleta da CBF, ele tem que ter a assinatura do médico. E a partir do momento que essa assinatura não seja legítima, o contrato se torna nulo. Tornando nulo, é um contrato sem efeito, então o atleta atuou sem um contrato válido. Então existe todo um trâmite legal para se fazer essa transferência de atleta, né? Sim, tem todo um procedimento.
um atleta vai de um estado para outro, tem que ser mandado... É que nem se fosse uma ficha de uma autorização de jogo do atleta. Porque mesmo se ele tiver uma punição, por exemplo, nós estamos disputando o Campeonato Paranaense, o atleta suspenso alguns jogos por alguma falta dele, algum julgamento, se ele vai para um time de São Paulo, nesse pedido de transferência, quando o time de São Paulo vai solicitar, vai a punição que o atleta tem que cumprir. Isso, então, por isso que tem essas regras. Você jogou, tomou 3 cartões amarelos, o próximo jogo você tem que ter um jogo de suspensão. Se você usar aquele atleta, ele está irregular, porque ele teria que ter cumprido um jogo de suspensão. E nesse caso, o médico, ele assinou qual irregularidade, digamos assim? A irregularidade que não foi o médico que assinou. Seria o irmão dele, que é o que eles justificam aqui. Houve um erro de carimbo, a secretária carimbou errado, é isso? Primeiro, o carimbo é um instrumento de trabalho do médico. Pessoal? Pessoal. A partir do momento que ele dá um carimbo para a secretária dele, ela pode falsificar um atestado médico, uma receita controlada. Isso, por ética do próprio CRM, o carimbo é posse do médico. Eu não posso, se eu for um doutor, eu não posso deixar você com o meu carimbo, eu não sei o que você vai fazer. Porque o farmacêutico não tem uma minha assinatura. Se você fazer uma receita, um atestado médico carimbar, acabou. É um documento que teoricamente é válido. Então agora eu não vejo, que eu falei, talvez o doutor esteja tendo não informações tão concretas da seriedade do negócio. De repente o aluno vai falar, isso aqui vai para o Ministério Público, vai ter que ser apurado quem falsificou, porque se o médico falou, eu assinei, e tem um laudo grafotécnico que ele não assinou, ele vai estar em falso testemunho e ele vai responder criminalmente por isso. E o gerente de futebol do Metropolitano Maringá, o Paulo Sérgio Regini, ele afirmou que não há nenhuma irregularidade no contrato e disse até que pode enviar o médico responsável, o Dr. Saboia, para esclarecer tudo isso no TJD. O que você tem a dizer sobre isso? O Dr. Saboia já foi intimado pelo TJD para comparecer lá. Agora, você não pode simplesmente, por exemplo, no momento que eu gerei uma prova concreta e legal contra você, você vai ter que gerar uma contraprova. Vamos supor que eu falei, existem 3 contratos. 2 com assinaturas que, segundo o perito, são falsas, do Dr. Saboia, e uma terceira que pode até ser uma assinatura do irmão dele. Mas seria a mesma coisa assinar um cheque seu com minha assinatura. O documento se torna nulo. Então, o que acontece? De repente, ele prova que seja o irmão dele, mas não vai tirar o fato do contrato ser irregular. Não vai ter uma falsificação, talvez, mas vai ter uma irregularidade. A partir do momento que tem uma irregularidade, o contrato se torna nulo. Tornando nulo, o atleta está irregular. Ô Pedro, pelo lado do Colorado, ainda existe, a gente percebe com você aqui no nosso estúdio, que há uma confiança na justiça, né? Sim, com certeza. É uma questão de mérito, de justiça, que só seguiu a determinação que diz a lei. Não estamos pedindo nada em cima de teorias. Tudo em cima de fatos comprovados dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não são documentos aleatórios. Porque a partir do momento que você envia uma denúncia de infração para a federação, ela tem o direito, o promotor que vai do TJD analisar, de dar prosseguimento ou de arquivar o processo. A partir do momento que ele deu o prosseguimento e marcou audiência para amanhã, é que existe fundamento. Se nesse julgamento, no TJD, amanhã, for comprovado que as assinaturas são falsas, o que acontece com o CAC? O Metropolitano vai ter, consequentemente, esses jogadores de forma irregular, vai perder os pontos das partidas que eles atuaram. Perdendo esses pontos, eles perdem o direito à classificação, e o CAC, como terceiro colocado, seria homologado para disputar a primeira divisão em 2014. Pedro, para a gente encerrar, tem até uma pergunta, 2 perguntas, na verdade, de telespectadores que nos enviaram. Como será no futuro se o CAC chegar ainda um dia a jogar com o Metropolitano? Como vai ser essa relação? Do nosso lado vai ser uma disputa disputada dentro de campo, uma partida esportiva, que é o fundamento do CAC, do Colorado. Não vamos ser nada fora de campo, de nenhuma maneira, nunca tivemos com nenhum time, todos foram muito bem recebidos aqui. Vamos entrar em campo e disputar e que vença o melhor, dentro de campo. Claro. Outra pergunta, a gente sabe, né, que a nossa população aqui é muito afoita, quando se diz em questão do CAC, dos jogos, né? Há possibilidade do CAC continuar um trabalho aqui em Colorado em 2014? Não, os planos já estão traçados para 2014.
nós teríamos que colocar outras categorias também, sub-17 ou sub-20, está sob estudo qual das categorias nós vamos disputar, tentando usar o máximo de atletas da cidade e da região aqui de Colorado. Não tentar trazer de outros estados, nós vamos tentar centralizar bastante aqui. Valorizar os talentos esportivos aqui. Sim, inclusive nós temos um projeto que é fazer uma parceria com as prefeituras da região, aqui da comarca de Colorado, usando o nome do Colorado Atlético Clube. Para quê? Para pegar os talentos dessas cidades, centralizar em Colorado para tentar formar um time forte, competitivo a nível estadual e até nacional. Tá certo. Pedro, agradeço a sua entrevista, a sua participação aqui no TVA News conosco, viu? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E a seguir, final de semana promete show da dupla Mato Grosso e Matias na região. E você vai ver também como foi a 5ª Cavalgada Ecológica de Lobato. O TVA News volta já. Fique com a gente. O TVA News está de volta. O sonho da casa própria começa a se tornar realidade para mais 11 famílias rurais de Colorado. O prefeito Joaquim recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira, a equipe da Companhia de Habitação do Paraná, da Caixa Econômica Federal, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e os futuros moradores das casas populares rurais, que serão construídas aqui no município. As obras serão realizadas pelo governo do estado, através da Coapar, e também do governo federal, através do Ministério das Cidades da Caixa. Na ocasião, o subgerente da Regional de Maringá, da Coapar, Cláudio Virgentin, passou as orientações prévias que os proprietários devem buscar inicialmente, como a contratação de pedreiros, adequação de água e energia elétrica e quais são os procedimentos e os aspectos técnicos que serão desempenhados na elevação das obras. Em Colorado, já foram entregues 14 propriedades populares rurais. Tá aí mais uma conquista para as famílias que moram no campo. E a Sociedade Rural de Lobato realizou no fim de semana mais uma edição da tradicional Cavalgada Ecológica. Mais de 1.500 cavaleiros participaram do evento. Uma vez no ano, o trânsito de automóveis no município de Lobato para. Os carros saem das ruas para darem lugar aos cavalos. Crianças, jovens e adultos participaram da 5ª Cavalgada Ecológica. E a Cavalgada Ecológica não receberia esse nome se não passasse pela zona rural da cidade. Dos 14 quilômetros do percurso, 12 ficam aqui no campo, nas estradas de chão batido. Cada vez está aumentando mais, você vê bastante, a gente fica contente, quer dizer que o bebezinho de cola até a terceira idade aí vem participar com a gente fazendo a festa. E por aqui é possível ver de tudo. Bois no meio da tropa e até carroças equipadas com aparelho de som potente. O evento de cunho sertanejo reuniu nesta edição 1.800 cavaleiros, um espaço de encontro de amigos e famílias. Pessoal aí, ó, tudo abençoado por Deus aí, ó, com alegria, só alegria. Isso é ecológico, isso é maravilha. Nota 10, uma maravilha, lugar gostoso. O pessoal aqui é tudo educado, tudo organizado, a cavalgada, 10. E a mulherada também participa da cavalgada. A amazona Aline Pereira marca presença junto com o namorado Rafael. Tanto para mulher quanto para homem, mas as mulheres têm que ter mais iniciativa, né? Cavalgada boa, esse ano está bem organizado. E para repor as energias, a organização preparou um almoço. No cardápio, arroz, feijão, salada de repolho e leitoa recheada. E a Sociedade Rural de Lobato continua os preparativos da festa do peão da cidade, que será do dia 10 ao dia 13 de outubro.
E quem estará na região neste final de semana é a dupla Mato Grosso e Matias. Os meninos sertanejos vão emocionar o público em Santa Fé com o seu romantismo tradicional e com aquelas modas de viola. Será no sábado, às 9 horas da noite, no Ginásio de Esportes Central. Os ingressos você pode conseguir pelo site aloingressos.com.br. E antes de encerrar, uma última informação: a Secretaria de Trânsito e de Segurança de Maringá informa que 2 linhas de transporte coletivo da cidade sofreram alterações. Confira aí, a linha 222 com trajeto de Higienópolis a Ebenezer fica com os seguintes horários: das 7h55 da manhã, 9h50 e 11h45 da manhã, no sentido Higienópolis Terminal. Os novos horários são 8h20 da manhã, 10h15 da manhã e meio-dia e 15. Quem utiliza a linha Terminal Ebenezer deve esperar pelo ônibus às 8h45, às 10h45 e meio-dia e 45. E no sentido contrário, Ebenezer Terminal, os horários são das 7h20 da manhã, 9h15, 11h15 e 1h15 da tarde. A linha 336 também foi alterada. O trecho Sesumar Teatro e Teatro Sesumar deixou de atender a Cocamar nos horários das 6 horas da tarde e das 6h30 da noite. O motivo é a baixa procura. O TVA News vai ficando por aqui. Você pode conferir esta e outras edições na nossa fanpage. É o facebook.com/TVA Colorado. Mande também sugestões de matéria e entrevistas para o nosso e-mail, jornalismotva@gmail.com. Não perca o Jornal da Record News com o Heróto Barbeiro logo mais às 9 horas da noite. Você fica agora com o Hora News. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. TVA Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.